E aí, gente, tudo bem? Que prazer estar com você mais uma vez aqui. Eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa, bem prática para a sua vida. Preste atenção, os 4 Ds, que mudam completamente a nossa vida, de repente a sua equipe, a sua empresa. Se você colocar esses 4 Ds em prática, eu tenho absoluta certeza que você vai ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Eu quero basear em um texto da Palavra de Deus, eu não vou ler todo esse texto, mas no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e no capítulo 7, fala de um momento muito difícil na história de Israel. O rei Ben-Hadad da Síria cerca Samaria ao ponto das pessoas ficarem completamente com fome. Um desespero, eles não poderiam sair, não poderia ninguém sair da cidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu que 2 mulheres, e esse fato está registrado em 2 Reis capítulo 6, 2 mulheres, a fome era tão grande que uma disse: nós vamos matar o nosso filho, a gente come hoje e depois, amanhã, a gente mata o seu filho. O que aconteceu? Essas 2 mães matam um filho e aí comem, e aí no outro dia a outra não quis matar. Isso chegou ao rei e ele ficou desesperado. Gente, era terrível. Samaria estava vivendo um momento terrível. E aí o que acontece? O profeta chega e diz o seguinte: Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar completamente essa situação. Mas você pergunta assim: mas Costa Neto, o que tem a ver os 4 Ds com essa história? Acontece que 4 leprosos tomam uma decisão. 4 leprosos. E aqui essa história eu quero estar baseado nesses 4 leprosos. Esses 4 leprosos ficavam na porta. Você vai ver 2 Reis capítulo 7. E eles disseram o seguinte: rapaz, vamos tomar uma posição aqui. Vamos fazer uma coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se a gente for para o acampamento dos assírios, pode ser que a gente viva. E se a gente morrer, a gente morreu. Então, se a gente fica aqui, a gente morre. Se a gente for lá, a gente morre. Mas, de repente, vai que Deus faça algo. E, gente, eles tomaram essa posição. E aí o que acontece? A história mostra que eles vão para o acampamento e Deus faz com que completamente aquele acampamento, os assírios, eles são visitados, Deus dá um livramento, eles vão embora, sim, vão embora completamente, não tem guerra. Eles imaginavam, né? Na verdade, houve uma intervenção divina. Quando eles chegam no acampamento, não tem ninguém. E eles começam a saquear e levar as coisas, levam para Samaria. A história mudou. A história mudou. E a palavra do profeta fez toda a diferença. Mais uma vez, o que tem a ver com os 4 Ds? 4 Ds, essa história. Eu quero pegar a história desses 4 leprosos. Primeiro, uma decisão. O primeiro D que faz uma diferença na minha vida e na sua vida é uma decisão. Gente, por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão, toda uma cidade mudou. Por causa de uma decisão. E uma decisão de 4 leprosos. 4 pessoas simples, 4 pessoas, vamos dizer, abandonadas. 4 pessoas que estavam com seus dias contados, mas disseram o seguinte: olha, eu vou, nós vamos. E pode ser que uma decisão na sua vida mude completamente o seu casamento, a sua vida profissional. Uma decisão de buscar a Deus, uma decisão de ler a palavra, uma decisão de fazer um curso, uma decisão de abrir uma empresa, uma decisão. Gente, na palavra de Deus tudo começa com uma decisão. Se eu e você entregarmos a nossa vida, se eu e você a gente confessar Jesus como Senhor e Salvador, se eu e você a gente se abrir ao Espírito Santo, o primeiro D que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida é o D da decisão.
D da decisão. Decida crescer, decida ser saudável, decida ser próspero, decida ser profundo, decida ser uma pessoa melhor, decida buscar a Deus, decida ler a Bíblia, decida ler um livro, decida fazer um curso, decida. E, gente, você precisa ser uma pessoa que sabe e quer e tem o poder da decisão. Eu acho incrível. Não sei, tudo bem, você pode não concordar. 3 forças operam no mundo. O primeiro poder, a primeira força, que é acima de todo é o poder de Deus. Deus acima de todas as coisas. A terceira força é o poder do diabo. Ele existe. Agora, a segunda força, a primeira força, Deus. A terceira, o poder do diabo, acima do poder do diabo e abaixo do poder de Deus, é o poder da decisão. O poder da decisão. Decida, seja uma pessoa decidida, seja uma pessoa que dá o passo, seja uma pessoa que sai do status quo, seja uma pessoa. Tem coisa na sua vida que falta você decidir, falta você querer, falta você dizer assim, eu vou. Primeiro D da decisão. O segundo D, que faz toda a diferença, porque uma coisa é ter vontade, uma coisa é decidir, outra coisa é fazer. O segundo D é o D da determinação. A ação determinada, ou seja, foco. Eu decidi, eu tenho vontade, eu dei o primeiro passo, mas sabe de uma coisa? Eu vou agir. O meu amigo Paulo Vieira, ele fala do poder da ação. Eu concordo completamente com ele. Mas eu quero também falar de um outro poder. O poder da ação tem o seu valor, que é a decisão. Mas existe o poder de agir de forma intencional. A ação determinada, intencionalidade. Eu decidi, mas eu sei por que eu decido. Saber o que, saber o porquê e saber o como. Eu decidi. Tem o seu valor, mas ser uma pessoa determinada, uma pessoa com foco, uma pessoa que vai agir. Por quê? Porque tem algo, eu sei por que eu decido, eu sei por que eu decido, eu sei como decidir. A Bíblia fala, e eu amo esse texto, quando o apóstolo Paulo escrevendo, que diz assim, que Deus opera em nós, tanto querer como efetuar. Deus opera em nós. Tanto querer como efetuar. É Deus que faz, coloca o quê e Deus coloca o como. Gente, a partir do momento que eu decido, eu tenho absoluta certeza que isso faz total diferença. Mas também o segundo D, que faz uma diferença grande na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, é a determinação, o foco. Eu sou uma pessoa focada, eu sei o que eu quero, eu sei por que eu estou agindo assim. Eu faço de forma intencional. Eu sou determinado a terminar, eu sou determinado a completar, eu não apenas tenho o desejo, mas eu vou agir. Eu vou, e não apenas agir por agir. Eu sei, eu tenho intencionalidade. Primeiro D da decisão, segundo D da determinação, terceiro D da disciplina. Ou seja, gente, eu terminar, eu continuar, eu iniciar, eu ter um processo, mas também eu quero ver o resultado. Disciplina tem também a raiz da palavra fidelidade. Às vezes a gente lê na Bíblia, né, que a ação do Espírito Santo na nossa vida gera o quê? Gera amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Eu louvo a Deus por esses detalhes do Espírito Santo, que são detalhes importantes na nossa vida. Por que o Espírito Santo na nossa vida, ele produz fidelidade? Porque fidelidade é a ação de começar e terminar. Primeiro D da decisão, vontade, eu dei o passo, eu vou continuar, eu vou começar. O da determinação, eu sou intencional.
Eu sei o que, eu sei o porquê, eu sei como. E a disciplina, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu vou continuar, eu vou até o final. Impressionante, gente. Pequenas coisas trazem muitas mudanças. Pequenas coisas trazem grandes mudanças. Por exemplo, eu corro, eu tenho uma atividade física de correr. Eu também malho. É impressionante, gente, pequenas coisas. Eu não comecei correndo 10 quilômetros, eu não comecei correndo 20 quilômetros, eu não comecei correndo 8 quilômetros. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu fiz 3 quilômetros, eu celebrei. A primeira vez que eu completei 5 quilômetros, meu Deus, eu quase caio de emoção. A primeira vez que eu fiz 10 quilômetros, você não tem noção como foi diferente o meu dia. Agora, por quê? Porque eu comecei com 500 metros, eu comecei com 1 quilômetro, eu comecei com 2 quilômetros. Eu brincava comigo, quem faz 500 metros faz 1 quilômetro, quem faz 1 quilômetro faz 2, quem faz 2 faz 3, quem faz 3 faz 4, quem faz 5 faz 6, quem faz 6 faz 7, quem faz 8 faz 9, quem faz 9 faz 10. Assim, quantas vezes eu brincava comigo mesmo? E, gente, pequenas coisas, grandes mudanças. Malhar, só existe uma forma, você começar aos poucos. Pequenas mudanças, grandes resultados. Não despreze as pequenas coisas. E não desprezar as pequenas coisas é ser uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que começou com uma decisão, ele continuou porque é focado, determinado, mas ele é disciplinado, ele não para, ele é fiel. Fidelidade no sentido de permanecer até encontrar, até fazer, até ver, até encontrar o resultado. Mas o quarto D que faz toda a diferença na nossa vida, Deus. É Deus que nos dá força para a gente dar o primeiro passo. É Deus que nos dá a capacidade da gente ser uma pessoa focada. É Deus que nos dá a capacidade de sermos pessoas disciplinadas. É Ele que produz na nossa vida. O quarto D que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, Deus. Deus. E, gente, não é simplesmente uma religião, não é sentar no banco de uma igreja, não é sentar no banco não é assistir um culto ou uma missa. Ei, gente, é Deus. É o relacionamento com Deus, é o Deus que dá toda a vida, é o Deus que dá a vida. E esse Deus me deu Jesus, esse Deus soprou sobre a minha vida o Espírito Santo. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me encho de Jesus, quando eu ajo no poder do Espírito Santo, tudo muda, tudo muda. Se o da decisão é querer fazer, se determinação é o foco, se disciplina é não parar, Deus é que faz com que as coisas venham a acontecer. Os 4 Ds: decisão, determinação, disciplina e Deus. A história fala que aqueles quatro leprosos. E por que, pastor, usar os 4 leprosos? São pessoas comuns, pessoas ditas como desprezíveis, mas eles colocaram em prática o poder da decisão. Uma ação determinada. Eles foram, eles não desistiram, eles permaneceram, não é, na caminhada. E lógico, a mão de Deus, através deles, mudou toda a história. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Me permita repetir mais uma vez: decisão, determinação, disciplina e Deus. Grande abraço.